Olá, olá amigos, seguidores do canal Alô Comunidade News. Hoje estamos aqui, né, para realizar a estreia de um podcast. Tá trazendo um convidado especial, nosso grande amigo Gomes. Daqui a pouquinho eu vou apresentar o Gomes para o nosso público. Desde já agradeço a presença de todos os nossos seguidores. Muito obrigado. Sejam todos bem-vindos ao canal. Né? Não esquece de dar aquele joinha, aquele like, né? De gostou, não gostou. Hoje nós vamos trazer dois temas importantes. A primeira parte desse podcast com Eliel, né? Bate-papo com Eliel. Estamos aqui estreando esse podcast. Espero que os amigos possam gostar do nosso podcast. Vamos trazer dois temas importantes do ano, né? Ano de 2026, né? Ano está se iniciando. Hoje, 29 de janeiro de 2026. Um tema mais suave, que todo mundo gosta, né? Futebol, esporte, né? Vamos estar falando aqui do campeonato estadual de futebol. Vamos também, o Gomes vai falar aqui para nós, né? Ele que entende melhor sobre esporte e futebol, ele vai falar sobre campeonato brasileiro, vai falar também sobre Copa do Mundo, né? Com evento mundial muito importante aí que, né, o pessoal gosta, a galera gosta, o brasileiro ama futebol. E também um outro tema que é importantíssimo na vida do brasileiro. Por mais que os brasileiros não gostem, né? Uma boa parte da população não dá muita importância, mas é, né, muito importante que é eleições 2026, né? Nós vamos estar aqui abordando na segunda parte desse podcast. Vamos estar trazendo aqui, né, algumas informações importantes para você. Então, fique até o final do nosso podcast, né? Acompanhe o nosso podcast, né? Um podcast feito para você, amigo seguidor. Não se esqueça de dar um joinha, um like de gostei. Se não gostou, dê um joinha também, que não gostou, né? Um joinha negativo que não gostou. Estamos aqui, né, realizando esse trabalho, tentando profissionalizar o nosso canal. Não se esqueça também que nós estamos no Instagram. Estamos também, o Alô Comunidade News está no Instagram, fazendo um trabalho excelente de informação, notícia e novidade lá no Instagram. Estamos também compartilhando oportunidade de emprego. Então eu conto com os amigos, com o apoio de todos, para que nós possamos continuar realizando esse trabalho tão importantíssimo, né? Que é esse trabalho de mídia, para conscientizar, interagir com o nosso público, seguidores aqui no canal. Então, vamos dar as boas-vindas ao nosso, né, convidado especial, Guilherme. Seja bem-vindo, Guilherme. Né, o Guilherme vai estar falando um pouco, né, da sua história, da sua vida. Convidado especial, Guilherme, com a palavra. Se apresente aí para o público. Guilherme, seja bem-vindo. Olá, Eliel. Olá, seguidores do canal Alô Comunidade News. Estamos felizes em poder participar desse evento inaugural, né? Para quem me conhece, né, sou o Guilherme Gomes, nascido e criado aqui na região de São Mateus. Jogo bola desde de moleque, né? Joguei nas categorias de base do Porto, depois fui para o CEP, depois fui para São Mateus, onde me profissionalizei. Fomos para a Copa São Paulo 2005, ao qual um dos gols lá foi o gol mais bonito da rodada, passou no Fantástico. E joguei 2 temporadas na associação. E depois a gente ficou na comissão técnica aí, dando uma força aí ao saudoso Paulinho Nardotto, né? Dando suporte técnico aí à equipe da Associação Atlética de São Mateus, onde a gente adquiriu um pouco de experiência aí na área aí. Então, estamos aqui à disposição de Eliel para responder os questionamentos sobre o futebol capixaba, futebol carioca e o Campeonato Brasileiro e a Copa do Mundo, né? Ano de Copa do Mundo, a gente precisa desenvolver esse assunto aí. Vale, Eliel, tamo junto. Pois é, o Guilherme, né? Conheci o Guilherme, acho que em 2006, né, Guilherme? A gente trabalhou junto, né, na área da segurança privada e acabei conhecendo esse cara sensacional, um pai de família, um cara guerreiro, trabalhador.
E, né, ele teve essa história no esporte, né, que serve de exemplo para muitos jovens, né, os adolescentes aí. É um cara que me espelha muito, um cara que eu admiro, né. É uma honra ter ele aqui conosco hoje no nosso canal, no nosso podcast. É a primeira vez, né, que nós estamos estreando esse podcast. É uma honra imensa, né. Agradeço muito a Deus pela presença aqui, né, do Gomes e também pelo, né, Deus ter proporcionado essa oportunidade. Quero agradecer o Júnior, né? Obrigado, Júnior, né, o proprietário aqui do podcast, né? Que Deus abençoe ele, família. Estamos aí. E o Gomes vai falar um pouco, né? O Gomes vai trazer para nós sobre futebol. Ele vai ficar à vontade para falar, né? Tem o esporte, futebol amador também, que é importantíssimo, né? O futebol para a segurança pública é importantíssimo, os projetos sociais. Então, o esporte envolve tudo isso, principalmente futebol, o atletismo, né? E ele vai falar um pouco aqui do esporte local, né? O esporte amador, né? Se ele quiser abordar, né, projetos também, ele pode estar abordando. E também vai falar do Campeonato Capixaba, né? O Campeonato Capixaba está rolando e também o Campeonato Brasileiro que começou ontem, já temos resultado, né? Vamos falar também dos jogos, resultados, classificação. Ele vai falar também, abordar também sobre a Copa do Mundo, o maior evento mundial. Então é isso. Com a palavra, Guilherme Gomes. Com você. É muito bem, Liel. Sobre futebol amador, né? A gente tem investimento da Secretaria de Esporte de São Mateus, né? Nosso secretário Ramon tem desenvolvido um bom trabalho frente à Secretaria de Esporte aqui de São Mateus, né? E tivemos agora no início a Copa Verão. O Santos foi campeão, né? Copa Verão realizada nos quilômetros, na região dos quilômetros, e teve um público muito bom, né? Em relação a projetos, né? Nós tivemos vários projetos sociais ali no bairro Cricaré, onde nós pudemos, né, está ali ajudando crianças carentes. E a gente espera um dia ali, junto com Isaac Barcelos, estar novamente ali realizando projetos sociais com as crianças do bairro, tendo em vista que a promessa de uma praça esportiva ali no bairro Cricaré. Já temos uma praça esportiva no bairro Porto, né, onde está sendo desenvolvido também alguns projetos, e a tendência é só melhorar, né? Nós estamos com a gestão nova aqui na cidade, do prefeito Marcos, e ele está investindo aí nas praças esportivas. E a gente espera que sejam desenvolvidas nessas praças esportivas projetos sociais para tirar, né, as crianças, os adolescentes e os jovens da criminalidade. Qual o impacto que tem na segurança pública, Gomes? Queria que você abordasse aí, né? Porque, né, nos dias atuais a violência, né, está tomando conta do país, né? Principalmente nos bairros mais carentes, nas comunidades, né? Qual o impacto, né, que tem esses projetos nesses bairros, nessas comunidades? A importância do investimento do poder público, do apoio, né? Estamos tendo o apoio, né, do Marcos da COSEVIP, Marcos Batista, que tem apoiado e ele, né, tem iniciativa, né? Parte dos vereadores também, né, apoia esse projeto. Branco da Penal, vale ressaltar aqui que o Branco da Penal, Isamara da Farmácia, outros vereadores têm apoiado esses projetos, que é importantíssimo. Qual o impacto que tem na segurança pública, Gomes? O impacto é gigantesco, pois tendo em vista que a criança e o adolescente tem um período de estudo na escola, né? Aí a outra parte do dia, ele fica praticamente sem fazer nada. E quando entra o esporte na vida do adolescente, da criança e do jovem, ele tem uma ocupação. E dentro do esporte tem disciplina, eh, tem a competição, a competitividade. Então, ele consegue desenvolver a sua mente, seu metabolismo para um determinado setor que é o esporte, e aí ele não entra no mundo da criminalidade, ele não entra no mundo das drogas, e esses projetos sociais são muito importantes para a sociedade e impacta não só na segurança pública, mas impacta no desenvolvimento da comunidade em si, onde nós vamos formar, se não atletas, mas sim cidadãos comprometidos, cidadãos de bem.
É isso, quero agradecer a presença de todos aqui no canal Alô Comunidade News. Alô Comunidade News, além de notícia e informação, também é esporte. O Gomes vai falar também, o Guilherme Gomes vai falar também agora, vai entrar no assunto. Vai falar sobre os campeonatos, vai falar sobre campeonato Capixaba, Carioca e Brasileirão 2026. Fique à vontade, Gomes, para falar sobre esses campeonatos, que é importante aí, a galera gosta, né? O campeonato, Paixão nacional aí do brasileiro é o esporte, né? É um momento de lazer, né? Que faz bem pro brasileiro, né? campeonato Capixaba começou, né? A todo vapor. Nós já estamos já na sua quinta rodada. Hoje finaliza a quinta rodada. Com Capixaba e Vila Velhense, às 18 horas no Sumaré. E também às 21 horas, lá no José Olímpio da Rocha, Real Noroeste e Vitória, né? Nós temos essas equipes participando do Campeonato Capixaba, né? O Capixaba, a Desportiva, o Forte, Porto Vitória, Real Noroeste, Rio Branco, Atlético Clube, Rio Branco de Venda Nova. Temos também a equipe do Serra, que é o líder do campeonato, Vila Velhense, que também está fazendo um bom campeonato, e o Vitória, que tem alguns mateenses lá jogando no time do Vitória, né? Então a gente destaca aqui o Serra, que depois de 5 rodadas está em primeiro lugar com 8 pontos, seguindo do Rio Branco, né? Que teve um clássico essa semana, na terça-feira, diante da Desportiva, um clássico que reacendeu a chama do futebol capixaba, onde esse clássico aí superou a casa dos 5.000 espectadores ali no estádio Engenheiro Araripe, e fiquei muito feliz assistir o jogo pela TV aberta, né? Onde tivemos torcida das duas equipes e fizeram um bom espetáculo. Pena que acabou empatado, né? Ficou 1-1. Mas quem ganhou foi o futebol. O futebol capixaba tá dando uns suspiros melhores no cenário nacional. Temos 3 equipes que irão disputar a Copa do Brasil esse ano, né? Temos o Porto Vitória, temos a Desportiva e o próprio Rio Branco, que vai disputar a Copa do Brasil de 2026. Então, a gente vai falar aqui a tabela, né? Estamos em primeiro, Serra com 8 pontos, Rio Branco está em segundo, também com 8 pontos, 5 jogos. O Forte, né? O Forte, né? Está em terceiro com 8 pontos. A Desportiva Ferroviária Serra Desportiva com 7, tem terceiro. que atualizar. Esse aqui está Tá desatualizado. desatualizado? Tá desatualizado. Aqui tá com 4 jogos, tem que Ah, colocar beleza. 5 jogos, tá? Você É a que eu te tem mandei. outro aí, Júnior, aquele que É por o último eu te mandei? É a Do última que eu mandei. GE, Globo. Isso. Já Esse- atualiza. E Esse nós já estamos. esse aí foi qual a rodada, esse aí, o Gomes? Essa aí foi a 4ª rodada, né? Então, Tá o que nós estamos mostrando aqui, que está desatualizada, essa aqui é a 4ª rodada. Vamos tentar colocar aqui, já atualizado. atualizada aí para vocês acompanharem. Serra continua na liderança, né, Gomes? Serra tá fazendo um bom campeonato. Bom campeonato, muito bom. Tá em primeiro lugar com 8 pontos. O Rio Branco encostou, né? Rio Branco e Serra vai estar pareando aí o campeonato capixaba. O Forte, né? O Forte também tá. Aí, tá atualizada agora a tabela. O Forte agora está em terceiro também com 8 pontos, né? Com 5 jogos no Campeonato Capixaba. A Desportiva Ferroviária está em 4º lugar com 7 pontos. Vitorinha. Estamos na 5ª rodada, né, Gomes? É isso aí. Vitorinha com jogo a menos, 7 pontos. Vale ressaltar, ó, Vitória, 7 pontos com jogo a menos. Vila Velhense também tem 6 pontos com jogo a menos. O Vitória, se ele ganhar hoje do Real Noroeste, ele assume a liderança do Campeonato Capixaba. O Vila Velhense também, ele joga hoje com o Capixaba, vencendo, ele dá um salto na tabela, né? Aí o Vila Velhense está com 6 pontos. Porto Vitória, também um representante capixaba na Copa do Brasil, está com 6 pontos, já tem 5 jogos. Porto Vitória é estreante, Gomes? Só uma dúvida. Não. Porto Vitória já tem umas três campeonatos capixaba seguidos aí, que já tá no cenário. Mesmo. No cenário capixaba aí, é um time empresa, é um clube empresa, está
muito bem no cenário capixaba. Temos o Capixaba Futebol Clube, o qual o Bruno, né? Bruno, o goleiro Bruno, aquele mesmo, né? Que envolvido nas polêmicas da Elisa Samúdio, naquele sumiço, aquela morte misteriosa, né? Vale ressaltar que apareceu um passaporte dela lá em Portugal, né? Então, o Capixaba Parece que ele saiu do clube já, né? parece que tava uma negociação para tirar ele do clube por conta Dessa situação dessa aí. situação, né? Então, temos representando a região sul do estado, Rio Branco e Venda Nova, tá bem abaixo aí na tabela, com Tá 4 capengando. pontos em nono lugar. E Lanterninha, representando o Real norte, Noroeste tá na norte e lanterninha, noroeste aqui, cara. o Real Noroeste é representante da nossa região, né? Tá mais perto da gente aqui, mas infelizmente não tem feito um bom campeonato capixaba, está em último lugar, tá na lanterninha do campeonato capixaba com apenas 2 pontos. A gente torce para que o Real Noroeste dá uma Respirada aí. respirada aí, uma levantada no astral, porque o Real Noroeste é representante capixaba na Série D Série do D, Brasileiro importante, hein? deste ano. Então, Rio Branco, o Real Noroeste aqui da nossa região, ele é o representante capixaba da Série D do Campeonato Brasileiro de 2026. Ele é o Veríssimo, esse Muito é bom. Esse o entende do assunto, né? é a rodada do Guilherme Campeonato Gomes é o cara que Capixaba. entende, por isso que eu trouxe ele aqui, que ele entende do assunto futebol, esporte. Gomes, e o São Mateus, rapaz? Cadê o São Mateus? Né? Bicampeão, né? Bicampeão estadual, timaço, né? E acabou, ele tá na série, Eliel, é triste, né? caiu. Tá triste. O Espírito Santo só tem 2 séries, né? Série A Aí, e Série série B. B, Quem não tá na Série A, tá na B. tá na B. Quem não tá na B, não tá em nada. Infelizmente, né? E a gente torce para que esse ano de 2026, né, o poder público ajude a Associação Atlética de São Mateus. Tem gente ali séria que está no comando ali, tem o Jardel, tem o Girley, né? São pessoas que amam o futebol mateense. Como eu falei agora há pouco, né, no clássico Rio Branco e Desportiva, deu aproximadamente 5.000 torcedor. Esses 5.000 só dá, é da torcida só de São Mateus aqui, num jogo simples. E o Público pessoal de São aqui Mateus apoia. gosta, o público gosta do futebol. O Sernambi ficava lotado, eu lembro, né? É. Que cheguei a acompanhar. Só E quem foi já passou ali dentro do Sernambi, ali do estádio do Sernambi, sabe o que que é, né? Quando aquela torcida faz aquele caldeirão ali, a gente sente na pele, arrepia, e a gente que já jogou, que já teve ali no gramado ali, a gente sabe como é importante o, o Sernambi, como é importante o São Mateus de volta ao cenário. Temos algumas promessas, né, de fazer uma praça esportiva ali no local. Agora o campo já pertence o estádio já São pertence Mateus, né? Prefeitura. ao município. Temos uma promessa do prefeito de fazer uma praça esportiva para 10.000 espectadores. Muito bom. E a gente está com essa expectativa, sabendo que 10.000 ainda é pouco para essa torcida apaixonada do Pitbull do Norte. Então a gente espera que realmente a poder público dá uma olhadinha com carinho, não só o poder público, mas os empresários de São Mateus ajudem, contribuem para que a gente possa ter o Pitbull do Norte novamente no cenário capixaba e até mesmo no cenário nacional, né? Como a gente viu recentemente, né? Marcelo Pelé dando entrevista em rede nacional falando que o maior clube que ele defendeu, um dos maiores clubes que ele defendeu, ele citou o Pitbull do Norte, ele citou o São Mateus. Então, São Mateus é um time muito importante para o futebol capixaba e também para o futebol nacional. É isso aí, São Mateus, né, que deu grande alegria a essa torcida mateense, né? Pitbull do Norte, como era conhecido, né? E precisa voltar ao cenário, precisa voltar à Série A. Contamos com o poder público, então é isso. Gomes, vamos falar rapidamente aqui, vamos falar do Carioca, depois você já fala sobre Campeonato Brasileiro, para a gente entrar na Copa para encerrar. O Carioca, né? O Carioca tem surpresa, né? É. O Campeonato Carioca tem surpresa. O risco de rebaixamento do Flamengo para a Série B do Carioca. Carioca que foi dividido em 2 grupos, né? Grupo A e Grupo B. O Flamengo pertence ao Grupo B.
e está em penúltimo colocado. Aqui, A ó. tabela aqui, ó. A tabela Tabela tá na do tela. Cariocão Flamengo vem aqui 2026. Campeonato Carioca. figurando como rebaixado. Então, o Flamengo resolveu antecipar a escalação dos titulares, né? Colocando os titulares. No primeiro jogo, conseguiu êxito diante do Vasco da Gama, ganhando de 1-0. Felizmente, meu Vasco perdeu. Mas no segundo jogo, diante do Fluminense, não conseguiu segurar, perdendo para o Fluminense de 2-1. E agora vai pegar o Sampaio Corrêa, tem que ganhar e deixar o Flamengo sonhar, né? Porque a diferença do segundo colocado para o Flamengo, que é o penúltimo, é 2 pontos. O Flamengo vai jogar contra o Sampaio Corrêa, que é do outro grupo, né? E se ganhar, dependendo dos resultados, pode até classificar. De cair para a Série B do Carioca, classificação. Então, o Campeonato Carioca Tem dessas coisas, tem né? dessas coisas. A única surpresa é no grupo do Flamengo. No grupo A, é o Fluminense e o Vasco, Nessa né? lá, meu Vasco lá, tá em segunda. Vem Será dominando, que o Vasco vai dessa vez? vem dominando a Taça Guanabara, né? O Fluminense em primeiro e o Vasco da Gama em segundo. Já no grupo do Flamengo, primeiro é o Botafogo, que é normal, né? Time grande. Segundo, aí vem o Madureira beliscando. Já o Flamengo está em quinto, como nós já falamos. Se vencer, ele pode entrar na fase de classificação da Taça Guanabara 2026. Ele é o Veríssimo. Então é isso, pessoal. Campeonato Carioca 2026. Falamos aqui um pouco do Campeonato Carioca. Então, as competições, Gomes, ficou muito corrida esse ano, né? Por causa da Copa do Evento Mundial e a Copa do Mundo, né? E por isso que o Flamengo também está com essas competições aí, ele está dando prioridade, né? Brasileirão e com certeza deve dar prioridade a Libertadores da América. Rapidamente agora, Gomes, para a gente pular para o Campeonato Brasileiro agora, teve a sua primeira rodada ontem. Teve surpresa, hein? Gomes vai contar para nós a surpresa, os resultados, ele vai falar aqui dos resultados de ontem e a surpresa, né, do início do campeonato. Primeira rodada de ontem teve surpresa. Vai lá, Gomes. Guilherme Gomes. Para Campeonato Brasileiro, a gente teve uma surpresa, uma zebra, né? A gente pode falar que é zebra. O Chapecoense meteu 4 no Santos, 4-2 no Santos, né? Também tivemos como resultado de surpresa o São Paulo mesmo ganhando o próprio Flamengo, o Flamengo jogando com seus titulares. São Paulo foi lá, gol de virada, gol de 2-1 do Mengão. E tivemos um clássico, né? Atlético Mineiro e Palmeiras, onde ficou, essa partida terminou empatada de 2-2. O Internacional, jogando em casa, perdeu para o Atlético Paranaense, que voltou da Série B, perdeu de 1-0. O Coritiba, que também voltou da Série B, perdeu em casa para o Red Bull Bragantino, que vendeu, né? Agora vendeu para o Zenit da Rússia, né? Vendeu o John John. O John John, que é filho do Marcelo Pelé, que era jogador aqui de São Mateus. No Atlético? Não, o John John era do Red Bull Bragantino, que ganhou do Coritiba ontem lá em Curitiba. Então, o John John foi vendido por 18 milhões de euros para o Zenit da Rússia. Valorizado, hein? E agora o Red Bull Bragantino ganhou do Curitiba, jogando lá em Curitiba. O Vitória, né, um jogo, a gente fala que normal, jogando em casa. O Remo, né, o Remo retornando da série retornando à Série A depois de muitos anos, né? Diante da gestão de Marcos Braz, o ex-diretor executivo do Flamengo. Marcos Braz já foi demitido do Remo. A gente não sabe o que aconteceu, levou o Remo para a Série A, contratações badaladas no Remo, e agora o Marcos Braz foi demitido do Remo de maneira assim que pegou todos de surpresa. Fluminense jogando em casa ganhou do Grêmio de 2-1. Resultado também. Bom pro Fluminense. Resultado normal, Começou comum. bem com o pé direito. Agora, um resultado também que chamou a atenção foi a derrota do Corinthians em casa pro Bahia. Surpresa, né? O Corinthians que vinha bem, campeão da Copa do Brasil em cima do meu Vasco, infelizmente. O Hugo Souza deu um vacilo ali, ficou metendo um pênalti ali, e aí deu chance pro Bahia ganhar começando bem com o jogo. Direito. E o jogo que nós falamos que a surpresa é o Chapecoense, né? Ganhou de 4-2 da equipe do Santos, a equipe do Neymar e companhia, né? Chapecoense estreando com o pé. Gabigol tá lá também. Gabigol. Então, o Chapecoense estreando com o pé direito aí o Campeonato Brasileiro 2026. E o jogo do Morumbis, né? São Paulo ganhou do Flamengo de virada, 2-1. Achei que o Flamengo ia ganhar. Jorginho foi expulso no final do jogo, foi
foi ali contestar um pênalti, né? E o árbitro ali mandou ele pro chuveiro. Então, E Flamengo que é favorito, né, Gomes, para ganhar o Campeonato Brasileiro, né? pois é, essa primeira rodada não quer dizer muita coisa, porque os times estão em fase de preparação, né? Lembrando que no próximo domingo tem uma Supercopa do Brasil, onde o Corinthians, campeão da Copa do Brasil, vai pegar o Flamengo, campeão do Campeonato Brasileiro. É jogo às 4 horas da tarde no Mané Garrincha, no qual a gente já convida todos a prestigiar É isso aí. esse clássico Corinthians e Flamengo pela Supercopa do Brasil. Corinthians, Flamengo, Flamengo e Corinthians. Jogão de Jogão de bola. bola ali no Mané Garrincha. E hoje finaliza a primeira rodada do Campeonato Brasileiro com o jogo Mais lá jogos, hein? no Maião, né? O Mirassol recebe o Vasco da Gama às 8 horas, Faz conta né? de ganhar, Gomes. Mirassol que surpreendeu todos, né? No ano Foi passado, surpresa, né? né? Tá bem o time, Tá bem montado, garantido. estruturado, né? Desmontou o time todo, porém, continua bem. No Campeonato Paulista, ele meteu uma goleada no Palmeiras, Palmeiras, 4 a bem 0 bem, agora bem no bem. início, mas desmontou o time. Vamos ver, né? Mirassol que tá na Libertadores esse ano, né? Esse ano, Tá na Libertadores, Mirassol. Então joga com o Vasco hoje às 8 horas da noite, lá Jogão, hein? Vamos no acompanhar. Maião, lá em Mirassol. E no Newton Santos, para finalizar a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo recebe a Raposo, o Cruzeiro. Jogão também. Cruzeiro que fez algumas contratações pontuais e Investiu. manteve algumas e investiu no Gerson, né? Gerson que faz sua estreia logo Isso aí. mais diante do Botafogo no Newton Santos. É isso, esporte aqui na Alô Comunidade News, esporte, futebol, Campeonato Brasileiro. Vamos falar rapidamente aqui para fechar, Copa do Mundo de 2026, o maior evento esportivo mundial, né, que é a Copa do Mundo, esporte, futebol. Fala aí, Gomes, pra nós. Copa do Mundo que vai apresentar pra gente algumas novidades, né? Impedimento semiautomático, né? Gol não gol. E a gente está na expectativa de, de um bom campeonato do mundo, né? Onde o Brasil vai em busca aí de mais um campeonato, né? Será que Carlos Lancelotti, vai conseguir trazer esse título para o Brasil? É a pergunta que fica, né, Liel? É isso aí. Interessante, Gomes, que a Copa do Mundo desse ano vai ser diferenciada, né? Vai ser realizada em 3 países, vale ressaltar aqui. Nos Estados Unidos da América, no México e no Canadá. E esperamos e torcemos que os craques brasileiros façam, né, uma boa competição. Temos craque, né, e precisa voltar a ganhar. O Brasil que desde 2002 não conquista a Copa do Mundo a Copa do Mundo, né? Esse importante torneio esportivo para o Brasil a nível mundial. Então é isso, Copa do Mundo. Quer falar mais alguma coisa, Gomes? Nós temos E o Neymar, será que vai para a Copa? Fica a pergunta, hein? É uma expectativa muito grande, o Neymar se recuperando aí, ele é um nome de peso para poder estar defendendo a amarelinha em 2026. Nós temos algumas seleções postulantes ao título de campeão mundial, né? Temos a Inglaterra, temos a Alemanha, a Itália vai disputar repescagem, né? Argentina favorita A também, né? Argentina nem se fala, né? A França. Espanha, França. O Brasil não vai ter vida Vai ter fácil. trabalho o Brasil, hein? Não vai ter vida fácil, não. Pegou um grupo teoricamente fraco, né? Teoricamente fraco. Tô tentando abrir aqui a tabela do Mundial de E clubes. começa, vale ressaltar que começa 11 de junho e termina 19 de julho. Então Isso. tá aí. Então Grande evento esportivo. a Né? Copa do Mundo que a gente tem a expectativa do Brasil, né? Sempre a gente é brasileiro, a gente quer ver o Lancelotti aí fazendo um bom trabalho diante da seleção brasileira e que neste ano, né, o Brasil possa, se não ganhar o título, mas que mostre um bom futebol, Bom né? futebol, isso aí. Um bom futebol que o brasileiro ele gosta do bom futebol, né? E gosta de título, gosta com certeza, mas também gosta de um bom futebol, ao qual o Neymar faz parte disso aí. Lembrando também que o Paquetá saiu do West Ham, tá aqui na tela aqui, Grupos aqui, ó. o Cadê grupo. Vamos lá Júnior. o Júnior do podcast aqui já colocou na tela pra gente aqui.
O grupo do Brasil é o grupo C, aqui embaixo aqui, Júnior, puxa para cima um pouco, por favor. Aí o Brasil, a Escócia, o Haiti e o Marrocos. Então, o grupo do dá pra não, passar a primeira fase. grupo do Brasil bem fácil. Não pode subestimar, Isso aí. porém é um grupo bem fácil, né? A gente, como grupo da morte aqui, a gente quase não tem muita coisa a ressaltar, a não ser o grupo é, da Alemanha, né? Também é um grupo que está um pouco dividido aí, que tem o Equador, que está na crescente, né? Tem até alguns jogadores da seleção do Equador jogando no Brasil, jogando muito bem, né? Até no Flamengo temos o Gonzalo Plata, que está se destacando ali na equipe do Flamengo. Então, essa aí é a tabela. A Argentina também pegou um grupo bem suave, né? A Colômbia também, com Portugal, tem um grupo mais ou menos. E o grupo L, né? Croácia, Inglaterra, Panamá. Essa Copa do Mundo vai ser bem recheada, tem mais clubes do que as anteriores, né? Isso aí. Como Eliel falou, né? Em 3 locais diferentes, né? No México, Canadá, Estados Unidos vai estar sediando a Copa do Mundo. A expectativa é muito boa para a Copa do Mundo de 2026, ao qual a gente tem uma expectativa muito boa com o Carlo Ancelotti, nosso técnico italiano, que está no comando da seleção brasileira. Então é isso, pessoal. Obrigado pela presença dos nossos amigos aí. Peço aqui, né? Curte aí o nosso canal. Não se esqueça, pessoal. Você sabia, Gomes, que o pessoal não curte o canal, rapaz? Não, dá Tem o que seu curtir, like dá um lá, joia, dá um like. curte, Compartilhe compartilhe. os amigos aí, ó. É Quero muito mandar um bom. grande abraço aqui os amigos Você lá vai do. fazer o canal Alô Comunidade News, dar uma bugada lá pra cima, Nem que jogando seja um ele joinha. Não gostou, dê um joinha que não gostou. vai Comente à jogar ele lá vontade. pra cima e aí vocês vão ter mais conteúdos e a gente vai estar novamente aí pra falar o que o povo gosta de ouvir. Então é isso, Guilherme. Muito obrigado pela presença aqui do Gomes, né? Ele entende de futebol, né? Eu acompanho, mas estou acompanhando pouco, ele entende mais. Já foi atleta, né? Esportista e é o cara que entende. Então vamos encerrar essa primeira parte aqui do futebol, do esporte, né, 2026 e já voltamos com a segunda parte do nosso podcast. Se o Júnior pode encerrar, pode colocar a vinheta aí, Júnior. Muito obrigado a todos. Voltamos daqui a pouquinho com a segunda parte. Estamos de volta aqui com a segunda parte do nosso podcast. Desde já agradeço a presença de todos. Sejam todos bem-vindos ao canal. Alô, Comunidade News também é notícia, informação e um tema importantíssimo que nós vamos tratar agora, né? Vamos procurar ser mais rápido possível aqui nesse tema, que eu digo que é um tema mais importante da nossa nação, do nosso país, da nossa pátria, que é eleições 2026. Né? Vou estar aqui passando a palavra para o nosso convidado especial, o Gomes, para ele estar abordando esse assunto, a importância dessa eleição de 2026. Né? A eleição é necessário, por mais que nós tentamos fugir do assunto, mas é necessário tocar nesse assunto, abordar, porque é importantíssimo para a população e afeta o nosso cotidiano, nosso dia a dia. Então, Gomes, fique à vontade para abordar sobre esse assunto, né? Eleições 2026, qual a importância que tem essa eleição desse ano? Eu acho que, para mim, na minha opinião, é a eleição mais importante para a nossa nação, para nosso país neste ano. Muito bem, a eleição, né? Falar de política não é muito fácil, né? Mas a gente deve começar da base, né? Os vereadores, nosso município, né? E depois a gente chega lá na questão de governadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores e o presidente da República, né? Nós estamos num cenário que ou é de direita ou é de esquerda, né? Então isso de um certo modo não ficou bom, porque tudo ficou extremo, né, Eliel? Tudo ficou extremo. Ou você é de esquerda ou você é de direita. E isso tem dividido a sociedade. E está até trazendo nesse campo político, quem não é de direita é inimigo da esquerda, e esquerda é inimigo da direita. E isso vem aflorando, né?
Tivemos agora a caminhada do deputado federal Nicolas Ferreira, onde agregou vários adeptos a essa caminhada de Minas Gerais até Brasília. E depois, lá em Brasília, finalizando com aquele temporal, deu aquele raio, né, Eliel? E aí alguns influenciadores, algumas pessoas, algumas personalidades, né, rindo, agradecendo pelo raio que caiu em cima daquelas pessoas. Então a gente te vê que a política está passando do limite nesses quesitos aí. A gente quer uma política saudável, a gente quer uma política que tenha, sim, posição e oposição, tem que ter, né, para ter uma política saudável. E a gente torce para que as eleições de 2026 apareçam nomes de peso, né, nomes com condição de defender o Brasil, né, no cenário mundial, para o Brasil voltar a caminhar, voltar a ser uma grande potência aí diante do cenário internacional, Eliel. Muito bom, Gomes, tu entende também da política, ele tem acompanhado, assim como eu tenho acompanhado, né? Eu acompanho no dia a dia política e sei o quanto é importante a política na nossa vida. Afeta a segurança pública, né? A política afeta a educação, afeta as infraestruturas do país. Por isso que devemos ter a consciência de fazer boas escolhas. E para você fazer boas escolhas, você precisa acompanhar, você precisa procurar conhecer, né, esse tema que é importante, que é a política. Esse ano nós teremos eleições, né? Vale relembrar, ressaltar aqui que nós teremos eleições para deputados estaduais também, que é muito importante, né, Gomes? Fala um Isso. pouquinho sobre, né, esse tema também, deputados estaduais, qual a importância para o Estado, né, principalmente que nosso Estado do Espírito Santo, né, a boa escolha, você acompanhar, né, os candidatos, a trajetória do candidato, para que possamos fazer boas escolhas nas urnas, né, votarmos em pessoas comprometidas com o bem-estar da população, com a melhoria do cidadão, né? No caso aqui do Estado, com cidadãos, né, capixaba. Ah, os deputados estaduais, né, têm um papel fundamental dentro do Estado. Nós temos hoje, diante da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 30 representatividades, né? 30 deputados estaduais que precisam fiscalizar, legislar em prol da sociedade capixaba, né? A gente precisa ter esses deputados estaduais com compromisso com a sociedade, fiscalizando o nosso governador, né? E também direcionando a infraestrutura do nosso estado, como melhorias nas rodovias, que a gente tem visto aí que temos rodovias estaduais que estão sendo deterioradas, né? Não estão sendo bem atendidas aí. Então a gente precisa que esses deputados, através de emenda, através de fiscalização, dê sua parte de contribuição. Então nós vamos ter a eleição para deputado estadual, né? Como a gente está falando aqui num podcast mateense, a gente clama a população mateense, vote num deputado da nossa região, porque é mais fácil depois para a gente cobrar melhorias da nossa região. Vote em deputados que têm compromisso com a nossa região aqui, deputados estaduais do Espírito Santo. Não menos importante, o governador, né? O governador que ele tem o poder da caneta. É ele que executa as obras, né? Assina para executar as obras, né? Que realiza as obras e traz investimentos para a nossa região, e a qual tanto precisa de investimento, precisa de obra, infraestrutura, né? E importantíssimo a eleição para governador. E esse ano nós teremos eleições para governadores, né, aqui no nosso estado, e queria que o Gomes abordasse também sobre governadores, para depois nós falarmos sobre deputados federais, senadores e também a escolha do presidente. Governador, né? A gente já temos um bom tempo aí que a gente está sob o comando do governador Renato Casagrande. Por mais, né, que ele tem a sua participação voltada para a esquerda, né, mas ele tem demonstrado um bom trabalho diante do governo do Espírito Santo. E a gente torce, né, para que apareça também uma personalidade nova no cenário capixaba para ser o governador do estado do Espírito Santo, porque a gente precisa de mudança, a gente precisa de pessoas, né, de jovens políticos capacitados para estar
diante do governo do Espírito Santo para desenvolver o trabalho, tendo em vista que a gente tem riquezas naturais, né? A gente tem o mar, a gente tem as BRs que cruzam o nosso estado, a gente tem uma das maiores produções de café e pimenta do Brasil, também do mundo, né? Então a gente precisa estar desenvolvendo o nosso estado para que aumente, né, o número de vagas de emprego, para que o estado do Espírito Santo, que está situado na região muito importante do Brasil, né, na região sudeste, no eixo ali São Paulo, Rio, né, e Minas Gerais, e o Espírito Santo fica menos desenvolvido do que essas regiões. Então a gente precisa de políticas públicas para que o Espírito Santo vire uma potência aí dentro da região sudeste. Para isso a gente precisa de um governador que tenha capacidade técnica para ter uma equipe para fazer o estado desenvolver. Muito bem, né, explanado aqui pelo Guilherme Gomes, né, a importância de um governador. Então façamos escolhas com sabedoria, consciência, para que possamos ter um estado melhor, né, principalmente investimento, né, de segurança pública, saúde e na questão da educação. É preciso, né, mais investimento para que a população possa, assim, viver, né, ter suas vidas mais saudáveis aí. Então, precisamos disso, por isso precisamos de fazer boas escolhas, porque tudo passa pela política. Vamos também que não é tão importante também, eu acho que é importantíssimo, não só para o Espírito Santo, mas para o Brasil, né? Que é a escolha de 11 deputados federais, a qual nós, capixabas, nós brasileiros, iremos às urnas para fazer essas escolhas. Então é importantíssimo. O Guilherme Gomes vai falar um pouco também sobre deputados federais, para depois a gente falar sobre senador e presidente da República. Ah, Eliel, se tratando de deputado federal, a gente precisa de um congresso forte, né? Tanto deputados federais e senadores, né? A gente está passando por uma reforma política aí, né? Então, a gente pede aos aqueles que estão acompanhando o podcast aí pelas redes sociais do Alô Comunidade News, seja consciente, né? Então, se for votar, vote em quem tem capacidade técnica, não por amizade, mas sim capacidade técnica, porque nós vamos ter um cenário político nos próximos anos muito delicado, então a gente precisa de um Congresso forte, a gente precisa de senadores e deputados federais que tenham compromisso com a população, tendo em vista aí os últimos acontecimentos aí, escândalos, né, na área política aí, o INSS, né? Agora a gente está com esse escândalo aí do Banco Master, onde temos pessoas influentes aí da política, do cenário político, envolvido nesses esquemas, né, nesses escândalos, e a gente não vê o Senado, né, a gente não vê o parlamento brasileiro tomando algum tipo de atitude em relação a isso. Então a gente fica triste, né, porque se fosse um país que levasse a sério, a justiça fosse levada a sério, já teríamos prisões, já teríamos uma investigação mais transparente e as pessoas que lesaram, né, os aposentados e agora a questão do Banco Master que lesaram usuários do banco, né, então seriam já culpados e também condenados. Então a gente precisa de um congresso forte, né, para o ano 2026, que no caso seria para começar 2027, né, a eleição é 26 e já toma posse em 2027. A gente pede que os eleitores brasileiros, né, repensem seu voto e vote com consciência para que a gente tenha um congresso forte 2027 em diante. A eleição para deputado federal é muito importante, para senador. O Guilherme Gomes já abordou esse assunto. Então vamos ter consciência, conhecer o candidato, acompanhar o candidato, né, o passado do candidato, o histórico do candidato. Não vamos eleger deputados com histórico de corrupção, pessoal. Chega, né? Nós brasileiros temos que dar um basta em corrupção. Não vamos eleger deputados, candidatos com histórico de corrupção. Devemos ter consciência, porque, né,
dependendo da nossa escolha, né, daquilo que nós vamos decidir, nossa escolha, nossa atitude, vai afetar o futuro de uma geração, nosso futuro, né, que vai ser afetado. Então temos que ter essa consciência, política é coisa séria, escolha é coisa séria, porque é 4 anos, né, que depois a gente vai ter que esperar. E já falamos dos deputados federais, falamos de senadores, que né, vale ressaltar aqui que esse ano é 2 senadores, tá, Gomes? O povo vai às urnas para escolher 2 senadores em cada estado. E também agora nós vamos, né, para finalizar, vamos falar de eleições para presidente da República. Temos o atual presidente, que com certeza ele deve vir para a reeleição, vem com tudo, né? Ele está com a máquina pública, né, diante dele, e ele vem para a reeleição com tudo. A esquerda vem com tudo para a reeleição. E a direita, né, temos agora o Flávio Bolsonaro, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro se encontra preso, inelegível, infelizmente, né, para pudéssemos ter uma disputa saudável, era necessário que o maior líder da direita, né, pudesse, né, ter condições de vir para a disputa, mas infelizmente, né, todos os acontecimentos que aconteceu, né, no meu ponto de vista, na minha opinião, injustiça fizeram com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, né, além de deixar ele inelegível, condenaram ele, né, tá preso, sofrendo, né, doente lá na Papudinha. Infelizmente, né, a justiça, né, tem deixado a desejar no nosso país nessa questão de política. E o Gomes vai falar agora um pouco sobre, né, a presidência da República, a eleição, para finalizar, né, o nosso podcast de hoje. Vai lá, Guilherme Gomes, a palavra é com você. É, você jogou a batata quente na minha mão, né? Pois é, né? Nós temos aí, claro que o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele vai tentar a reeleição, né? Ele vai tentar a reeleição. É óbvio que hoje não temos um nome de esquerda que compete com qualquer outro nome da direita que está no atual cenário, né? Que pode bater de frente com o Tarcísio, que pode bater de frente com Caiado, que pode bater de frente com o Nicolas Ferreira, que ele não pode ainda, mas futuramente, quem sabe, o Nicolas Ferreira é um nome bem certo para figurar aí como presidenciável aí quando ele completar o seu tempo previsto para ser presidente. E temos hoje, né, como indicação do ex-presidente Bolsonaro, o seu filho, né, o Flávio Bolsonaro, que está muito bem nas pesquisas, né? As pesquisas mostram que se fosse hoje a eleição, o Flávio Bolsonaro venceria o Lula no segundo turno, né? E a gente vê que o Brasil ele deu um certo tipo de parada, né, na questão política, né? Um cenário que a gente estava vendo aí dando uma melhorada e agora a gente nota que o cenário brasileiro ele está dando uma queda muito grande aí na questão presidenciável, né? Não muito, não menos importante do que a eleição para deputado federal e senadores é a eleição para presidente da República, em qual a gente também faz um apelo para que você analise, né? Esqueça essa questão de direita e esquerda. Analisa o candidato, né? A sua vida egressa, né? O seu passado, né? Se ele tem histórico de corrupção, se ele tem histórico de roubos, né? Se ele tem histórico de político que envolvido com ilícito, né? Hoje a gente tem a internet na palma das nossas mãos, a gente pode fazer uma pesquisa e saber. Então, seguidores, esqueçam, esqueçam a questão direita e esquerda. Pesquisa o candidato. Vote com consciência. Vote com consciência. Esse é o papel do influenciador, né? O Eliel está fazendo esse podcast juntamente com o canal Alô Comunidade News. É para isso, né? Para isso, é para que você se conscientize, né? E na hora de votar, votar consciente, né? Nós precisamos de políticos com políticas públicas, né?
de qualidade no Brasil. A gente já está há muito tempo no fundo do poço, né? E a gente precisa respirar um pouco, e a política é, infelizmente, a responsável de tirar a gente do poço. Então a gente está aí com o cenário, Lula e Eduardo Bolsonaro. Como você falou, o mais certo seria a eleição do maior líder da direita do Brasil, o Jair Messias Bolsonaro. Infelizmente, foi colocado ali em prisão, né? Tá ali preso. A gente sabe os motivos, né? A gente vê os motivos e a gente não está aqui querendo fazer juízo de valor. Os seguidores têm as suas opiniões próprias, mas vale ressaltar que as câmeras, né, lá do 8 de janeiro, né, nem todas foram disponíveis, né, para o STF fazer o julgamento. O Bolsonaro não deveria ser julgado pelo STF. Então, tem uma série de situações que foram atropeladas aí, levando o ex-presidente Jair Bolsonaro para a prisão. E aí o Jair Messias Bolsonaro, todo mundo esperava que ele ia indicar o Tarcísio, né, governador de São Paulo, né, e de surpresa, né, ele indica o seu filho, Flávio Bolsonaro, que a princípio soou mal, mas depois nas pesquisas o Flávio Bolsonaro, né, depois das entrevistas, depois das suas falas nas redes sociais, ele tem crescido muito, né, de um discurso moderado, falando que ele é um Bolsonaro melhorado, e a direita está comprando essa briga aí para a eleição de 2026, e o Lula tem que se preparar. A esquerda também tem que se preparar, porque se ela não dá uma modelada, né, ela vai ficar para trás, E a gente torce para uma eleição justa, uma eleição transparente, e que o Brasil volte para o rumo certo, para o rumo de grande potência, com grandes riquezas que aqui tem no nosso Brasil. A gente precisa avançar na questão política mundial. É isso! Estamos já finalizando aqui o nosso podcast. Queremos agradecer a presença aqui, né, do nosso amigo Guilherme Gomes. Muito obrigado, Gomes, pela sua presença aqui no nosso canal, né, nesse primeiro podcast, estreando aqui, né, com esses dois temas. Espero que os nossos amigos seguidores tenham gostado. Já vou lembrar mais uma vez, curte, comente, compartilhe. Aos nossos amigos, aquele abraço, né? Deixa aqui um abraço, carinho para o povo mateense, povo capixaba, povo do meu querido, amado Brasil. Aquele abraço, obrigado pela presença de todos aqui no canal, os inscritos. Sei que tem gente do Brasil afora inscrita aqui no canal. É uma satisfação, uma honra. Fica aqui o meu agradecimento, né? Esperamos fazer mais outros podcasts. O Guilherme vai estar conosco, se Deus quiser, né, Gomes? Vai estar conosco novamente aqui em outros podcasts. Mas para isso esperamos e contamos com o apoio de todos. Deus já agradeço a todos, agradeço o Júnior, aqui do podcast, do estúdio, né? Agradeço o Júnior aí e agradeço aos nossos amigos seguidores. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Gomes, deixa a sua palavra final aí para a gente encerrar. Eu que agradeço, né, de fazer parte desse projeto, né, Léo? Alô, Comunidade News, né? Você que ainda não é seguidor, você que ainda não acompanha o canal, curta, compartilha, se inscreva, né? E deixa seu like lá. E você aí, empresário de São Mateus, né? Busca o Eliel Veríssimo aí, ó, para estar apoiando esse projeto, ao qual é um guerreiro aí que vem lutando aí pelas políticas públicas, né? Vem lutando para uma boa informação para o povo capixaba, para o povo brasileiro. É um grande influenciador, uma pessoa do bem. Então, grandes empresários, pequenos empresários, apoiem esse projeto aí do Alô Comunidade News. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade de ser o primeiro aí a fazer parte do podcast Alô Comunidade News. Seja sempre bem-vindo, Gomes, Guilherme Gomes. Muito obrigado aos nossos seguidores. Ó, não se esqueça de inscrever no nosso canal também no Instagram. Estamos no Instagram, no Facebook. Se inscreva, nos ajude para continuarmos realizando esse trabalho. Valeu, um abraço, obrigado, Gomes. Deus abençoe a todos. Valeu, tamo junto.